seja, são só os cacifudos, os poderosos que estão aqui subindo no palco. Isso significa que chegou a minha vez de apresentar um prêmio ao lado de Cid Moreira e mostrar uma surpresinha pra todo mundo. E vamos lá? Cid, agora somos nós, hein, meu? Vamos recitar um salmo junto? Só um salmo. Me dá uma bênção, só uma meu bênção. pastor, Nada me faltará. nada me faltará. Recebam agora Rafael Cortez e eu. Prazer, seu Cid. Oh, meu Deus do céu, quem diria, gente? Pensa que na época eu apresentava o Mr. M, de máscara, era eu mesmo. Moreira. Mas o senhor poderia ser o Mr. M, né? Cada coisa que o senhor já fez desaparecer. Por exemplo, toda vez que começava o Jornal Nacional, minha mãe sumia da sala pra ficar assistindo você no quarto. Fiquei emocionado quando estava do lado dele, ainda mais sabendo que hoje ele faz 82 anos! Cid Moreira! Cid Moreira, um homem que só tem um defeito. Ele não trabalha na Bandeirantes. Gostou, Johnny? Foi bom? Vou achar? Legal? Um bife? Bacana? Taça? Muito obrigado. E o meu boa noite a todos. Muito bom, Rafa. Sensacional. Parabéns, Cid Moreira. É o Cidão. 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 E parabéns a todos os jornalistas que participaram. Cara, o Cidão, 82 82 está completando. Rebolado. Bonito. Já, Agora quero ninguém ver. tem um rebolado Quero bonito. ver como é que ele vai dar quando ele vai chegar na sua idade, tá? Aí eu quero ver, porque se manter assim, com 94. Agora, gente, pensando bem, olha o Cortez, bela matéria, né? Bela reportagem. Parabéns, Cortez. Mas cansou, porque o Cortez cansou É uma um pouquinho. foca. Vamos combinar, o Cortez cansou. Eu quero saber quando é que a Mônica vai entrar no ar. É só isso que eu quero A Mônica vai entrar no ar. Eu acho que quem sabe disso é o senhor CQC. Alô, Pergunta senhor pra CQC, câmbio. Pergunta aí, pergunta aí. Senhor CQC. Senhor CQC, quando a Mônica... Senhor CQC, alô? Pergunta. Acho que acabou o crédito do meu... Ah, palhaço. É o seguinte, crise em Honduras, né? Tá aquele balacobaco em Honduras. Zelaya, O Brasil Michelete. entrou nessa crise da pior maneira possível. Da pior maneira. A embaixada brasileira em Tegucigalpa serviu de abrigo. Abrigo para o Zelaya. Não é abrigo? Tegucigalpa. Tegucigalpa. É a capital de Honduras, Não, palhaço. sabe o que parece aquela cidadezinha do Jaiminho, do Chaves. Chaves. Como é que é? Como é que é? Tangamandápio. É. Para, é o seguinte, Tudo atenção. ali, do É lado. quase, olha, é a mesma coisa do Chaves. Aliás, parece um episódio do Chaves. E tem ligação com o Chaves, O aliás. cara tá lá. Tem ligação. O cara tá enfiado dentro da embaixada brasileira. É. E aqui no CQC nós tivemos uma ideia demoníaca. Já que ele invadiu a embaixada brasileira, vamos invadir a embaixada de Honduras. E quem poderia invadir a embaixada de Honduras de uma maneira muito discreta? Rafinha Bastos. Olha isso. O CQC de hoje viajou. Viemos para terras distantes, cruzamos muitos espaços para chegar aqui, onde o Brasil está vivendo uma crise diplomática. Presidente Zelaya está instalado em nossa embaixada e nós viemos até aqui, viemos até Honduras. Em São Paulo, na rua Honduras. Vamos testar os conhecimentos do brasileiro sobre esse país que está tão exposto, tão em voga atualmente. Aonde fica um país chamado Honduras? Eu não sei. Como é que é o nome da capital de Honduras? Eu tenho um problema de fonético. Ai, é Sing Ping, não sei, o nome bem...
Sing Ping. Quem nasce em Tegucigalpa é tegucigalpano, tegucigalpense ou é um filho da puta? Terceira. Como é que é o nome do presidente que está alojado na Embaixada Brasileira? O presidente de Honduras se chama Manuel Tim Maia, Manuel Zelaya ou Manuel Zemayer? Tim Maia. Vou chamar o síndico. Parece que o pessoal da mídia tem uma noção melhor do que é esse país, né? O Zelaya é esse daqui, viu? Que é o presidente de Honduras. Honduras é um paísinho de merda aqui da América Central. Vai! Não, Ratinho, a gente tem que saber o que está acontecendo em Honduras e o que é esse país. Nós do CQC preparamos um material para você entender um pouco melhor esse assunto. A República de Honduras. Honduras. A República de Honduras é um pequeno país na América Central, um pouco maior que Santa Catarina. Sua história é marcada por conflitos, alguns deles muito curiosos, como uma guerra com o vizinho El Salvador, iniciada durante uma partida de futebol. O pioneirismo de Honduras em conflitos militares é marcado pelo golpe militar de 63, que precedeu a série de golpes que aconteceriam nos anos seguintes em toda a América Latina. Esse é Manuel Zelaya, presidente de Honduras, que teve a grande ideia de consultar o povo para reformar a Constituição. Mas, para seu azar, a Suprema Corte e o Congresso acharam que não era lá uma grande ideia e o tiraram do poder de um dia para o outro, ainda de pijama. A atitude foi censurada por vários governos, inclusive por este mulatinho simpático. Em 21 de setembro, Zelaya voltou na miúda para Honduras e se abrigou na Embaixada Brasileira na capital, Tegucigalpa. Com a presença de Zelaya em Honduras, quer dizer, no Brasil, o bicho pegou de vez e o presidente interino Roberto Micheletti decretou estado de sítio. Acusando o Brasil de meter o nariz onde não é chamado, Micheletti deu 10 dias para que o Brasil defina a situação de Manuel Zelaya. Em resposta, Lula disse que o Brasil não negocia ultimato de governo golpista. É o Brasil botando as manguinhas de fora na política internacional. Mas e o Congresso? O que ele acha disso tudo? E aí, tá entendendo um pouco melhor essa questão? Conhece de vez agora o país chamado Honduras? Pois é, a gente veio agora então aqui no Senado Federal para conversar com os nossos representantes e ver o que eles pensam a respeito desse conflito diplomático que nós estamos vivendo. Senador, me diz uma coisa, Honduras, o senhor tem uma opinião sobre esse assunto? Esse é um grande imbróglio. Eu faz tempo que não vejo uma confusão estabelecida nas nossas relações externas como esse fato. Se o Simão fosse como o Zelaya, pedisse para se hospedar, para se exilar na casa do Fernando Collor, o senhor aceitaria? São palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. O senador Pedro Simão será sempre muito bem-vindo onde quer que eu esteja. Se ele for como o Zelaya, é capaz de ele ficar bastante tempo, Collor. Mas ele, como um bom gaúcho, ele sabe que longas amizades, hospedagem curta. O senhor receberia Fernando Collor se ele precisasse de exílio político, estivesse fugindo, você aceitaria ele hospedado em sua residência? Eu não teria nenhum problema. Claro que sim. Só espero que não precise. Honduras, o que o senhor pensa sobre esse assunto? Só isso que eu quero saber. Está ao arrepio daquilo que nós chamaríamos de princípios básicos de política externa. Ao arrepio, o senhor diz, o senhor com essa situação chegou a ficar arrepiado em algum momento? Pessoalmente, não. Mas acho que a sociedade está. O que o senhor pensa a respeito da situação de Honduras atualmente? Acho que nós avançamos mais do que deveríamos ter avançado. Até podemos ter boas intenções, mas entramos numa fria. Não é mole. É Honduras. Asilo se dá a quem está no país e precisa sair. Nós demos o asilo a quem estava fora e quis entrar. Se ele queria o asilo, ele esteve conosco aqui. Então, ele tranquilamente podia ter pedido asilo e permanecer aqui no país. Eu acho que quem deveria ter pensado antes de fazer a pichotada que foi feita era o governo brasileiro. Veio aqui